A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Andréa de Cássia Pena Alvernaz, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecemos a esta emissora a oportunidade concedida ao grupo de Fraternidade Irmão Frites, possibilitando-nos a levar aos ouvintes alguns ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Iniciemos a nossa reflexão agradecendo a Deus pela bênção da vida. Que Jesus, o Mestre dos Mestres, e Maria Santíssima, a Mãe de toda a humanidade, nos cubra com sua bênçãos e sua proteção. O tema proposto para o estudo da noite é o Consolador Prometido. Encontra-se registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, itens 3 e 4. Para entendermos qual é essa verdade do Cristo, ou seja, o Consolador Prometido, devemos compreender o que quer dizer revelação. Revelar significa qualquer ideia nova que nos ponha ao conhecimento algo verdadeiro que não sabíamos. No campo religioso, as revelações divinas dizem respeito a verdades eternas, que não se modificam. Então, para a reflexão de hoje, vamos nos ater a três principais revelações. A primeira revelação nós vamos encontrar na figura personificada de Moisés. Moisés traz ao povo hebreu a ideia do Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas, porque aquele povo acreditava em vários deuses. Há duas partes distintas na lei de Moisés: a lei de Deus, promulgada sob o Monte Sinai, conhecida como lei divina, que é o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. A primeira é invariável e a segunda é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Naquela época, era preciso uma legislação com caráter divino para que aquele povo respeitasse. Era um povo muito rebelde, turbulento, indisciplinado. Se Moisés criasse uma legislação simples, eles não iriam obedecê-lo. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontrava o povo que ela se propunha a regenerar. Então, na época de Moisés, a lei era amar o próximo e odiar os inimigos, olho por olho, dente por dente. A lei era proporcional à ofensa. Com essa lei transitória e o decálogo, o povo daquela época vai mudando aos poucos em determinado tempo e espaço. Após a primeira revelação vem Jesus, e com a chegada de Jesus nós vamos reparar a diferença. Ele diz: não vim destruir a lei, mas lhe dar cumprimento. Porque os fariseus falavam o tempo todo: o Senhor vai destruir a lei? Por quê? Porque Jesus vai proteger a lei divina e a separar de quê? Da lei civil criada por Moisés. Então aquela coisa de sábado ser separado, comer determinado alimento, era a lei de Moisés, porque naquela época eles precisavam daquele regulamento. Era uma série de coisas que tinha de ser realmente radical, devido ao grau de adiantamento daquele povo. Então Jesus vem dar cumprimento à lei. Que lei? A lei divina. A outra, ele vai falar: essa é com vocês. Tanto é que quando falam a questão do sábado, curar os sábados, ele afirma: o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Ele começa a fazer esses questionamentos para as pessoas pararem para pensar. Então ele se coloca ali, realmente, como Messias, a chegada do Messias. É a segunda revelação. E essa segunda revelação é personificada na figura de Jesus. E o que Jesus traz para aquele povo? Traz a ideia de Deus, mas não daquele Deus de Moisés, que era um Deus guerreiro. Vem com Deus de todos para todos, sem privilégios. Um Deus que não é vingativo. Jesus representa um pai,
a figura do pai amoroso, justo, bondoso, misericordioso. Então ele começa a mostrar esse pai que acolhe, enquanto que o outro era um pai que se temia. Jesus traz a certeza da vida eterna, promete que a vida continua em várias de suas passagens. Então Jesus vem nesse momento dizer àquele povo que aguardasse, que esperasse, que tivesse confiança, porque existe uma vida futura e não apenas essa que se vive. Então Jesus vem naquele povo para espiritualizar aquelas almas. Jesus espiritualiza quando diz: há várias moradas na casa de meu Pai, meu reino não é deste mundo. Vejamos que enquanto Moisés tem uma legislação de igual para igual, Jesus vai além. A proposta de Moisés é que andássemos na lei, aprendêssemos a respeitar a lei. Moisés representa a lei, Jesus representa além da lei. É como se ele dissesse assim: vocês já aprenderam a responder de igual para igual, proporcional. Vamos além da lei. Ame os seus inimigos. A lei manda você andar 1000 passos, ande 2000. Atende àquele que você não conhece. Parábola do bom samaritano. Faz além do que a lei manda. Verificamos nas passagens evangélicas que Jesus foi muito cauteloso, pois aquele povo não era capaz ainda de fazer certas compreensões. Eram muito embrutecidos. Ele precisava falar como? De forma velada. Por isso que quando ele falava, alguma coisa ele revelava, outra ele não revelava. Porque ele diz que não tinha condições. Somente àqueles amigos mais próximos é que ele explicava. Nesse sentido, na questão 628 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? Eis a resposta: é preciso que cada coisa nova venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso habituar-se pouco a pouco, senão ela ofusca. Então Jesus tinha esse cuidado. Ele era um pedagogo. Ele é chamado de mestre. Por isso ele tinha esse caminhar tão didático. Antes da crucificação, no momento da última ceia, Jesus, junto aos apóstolos, promete enviar outro Consolador. Este Consolador só viria no futuro, quando a humanidade estivesse mais esclarecida. Vejamos as palavras de Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. E nós nos perguntamos: por que Jesus promete esse Consolador? Por que Consolador? Porque ele percebeu que, no futuro, nós precisaríamos de muito consolo. Qual o conceito de Consolador? Em algumas traduções, Paráclito, o mesmo que Paracleto, aquele que consola, que inspira, auxilia, aconselha. E quantas vezes nós não estamos precisando de um consolo em nossas vidas? Às vezes nós nos encontramos desanimados, sem esperança, queremos fazer certo, mas não sabemos nem por onde começar. Precisamos de alguém que nos auxilie, nos ajude, nos aconselhe. Então, nós vamos ter aqui a terceira revelação, que é justamente o Espiritismo, a doutrina espírita. Na segunda metade do século XIX, o Consolador prometido chegou ao plano físico, na França, por meio do trabalho incansável de inúmeros médiuns, de vários lugares e países, sob a coordenação de Allan Kardec, cognome do professor Hippolyte Léon Denis d'Arvail. Ensinos ditados pelos espíritos superiores foram organizados na forma de uma doutrina, a doutrina espírita, que desdobra e consolida-se os 5 primeiros livros da codificação. O Livro dos Espíritos, que é o marco inicial da doutrina, estruturado em 1019 perguntas formuladas pelo codificador. Aborda os ensinamentos espíritas sobre vários assuntos. Trata de Deus,
da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos e muitos outros. O Livro dos Médiuns reúne o ensino dos espíritos superiores sobre o intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. O Evangelho segundo o Espiritismo traz o ensino moral do Cristo para os cristãos de qualquer crença, desenvolvido pelos espíritos de luz em comunicações mediúnicas recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas ao público pelo codificador Allan Kardec. O livro Céu e Inferno, seu principal objetivo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Apresenta diversos relatos de irmãos desencarnados, revelando o que encontraram após o seu desencarne. A Gênese analisa a origem do planeta Terra, aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. Vejamos que a doutrina espírita não é personificada uma pessoa, porque ela é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos. Ela é o que podemos falar de origem coletiva. São vários espíritos responsáveis por todos os ensinamentos que foram direcionados pelo Espírito de verdade. Então, a doutrina espírita é a terceira revelação. Os espíritos vêm nos revelar os ensinamentos do Mestre, no seu verdadeiro sentido. Vêm nos falar aquilo que Jesus não pôde dizer naquela época, sobre a reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Vai nos falar sobre a questão da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio, das causas anteriores e atuais de nossas aflições. Ou seja, vem nos ensinar a causa de nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, está nas existências anteriores ou na existência atual, e que devemos considerar ainda que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Nos ensina a passar pelos nossos problemas com resignação, que nas palavras de Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, deve ser um estado de aceitação da ocorrência, sem revolta, porém atuando para erradicá-la, aproveitando o momento de aprendizado para nos auto-iluminarmos. Enfim, o Espiritismo faz o homem entender de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Nos lembra dos verdadeiros princípios da lei de Deus e nos traz a consolação pela fé inabalável em nosso futuro e pela esperança. Importante destacar que não dá para falar em Espiritismo sem falar em Kardec, porque foi ele justamente o codificador desta doutrina. Ele recebeu várias mensagens de diversos médios de diferentes partes do mundo e as organizou nas obras da codificação. Outro ponto que merece destaque é que nós somos espíritas e não kardecistas. Conforme esclarecido, Kardec foi o codificador da doutrina espírita. A doutrina espírita está estabelecida em vários princípios fundamentais que constituem o seu alicerce. Um deles é a existência de Deus. O primeiro interesse de Kardec no Livro dos Espíritos, na questão número 1, foi saber que é Deus. E os espíritos superiores responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejamos que a pergunta não é quem é Deus, mas que é Deus. Há uma grande diferença. Não existe mais aquele Deus antropomórfico, com características ou aspectos humanos. Deus é uma inteligência cósmica que preside toda a realidade possível. Ele está em tudo. Nada existe sem a sua benfeitora presença. A doutrina espírita vem falar desse Deus que não é primitivo, é um Deus educativo. Ele sabe que nós estamos passando por determinada dificuldade. Muitas vezes pedimos essa situação e ele nos permite colocar em prova aquilo que nós achamos que aprendemos. Então, é a misericórdia divina quando nós falamos: Pai, nós erramos,
Fizemos uma série de coisas contra a sua lei. E agora? Esse Deus vem dizer, a doutrina espírita explica, através desse Deus, que não existe privilégio, que todos devemos esforçar, trabalhar para sair daquela situação, reequilibrarmos com a lei divina, através do arrependimento e de um recomeço. Então, esse Pai, através da misericórdia divina, nos oferece uma nova chance através da reencarnação. Pluralidade das existências também é um princípio da doutrina espírita. Estamos aqui falando da reencarnação. Significa o retorno do espírito ao corpo tantas vezes quanto se tornem necessárias para o autoaperfeiçoamento. Um outro princípio da doutrina é a imortalidade do espírito. Como espírito, já existimos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física. A comunicabilidade entre os encarnados e os desencarnados, ou seja, é o intercâmbio entre os dois planos, entre os espíritos encarnados e desencarnados, através da mediunidade. A doutrina espírita nos ensina que aquele que partiu não se foi para nunca mais voltar. Então, Chico Xavier, através daquelas diversas cartas, mensagens, confortou inúmeros corações de mães e pais que descobriram que seus amores, que tinham partido, estavam ali. Deram inúmeros informes para aquela verdade. Falavam com quem estavam, qual outro familiar que encontraram. Passaram dados pessoais que foram confirmados pelos familiares. Isto é ou não é um consolo? Saber que o outro está bem, saber que o outro nos aguarda, saber que vamos todos nos reencontrar um dia. A doutrina espírita vem falar também da pluralidade dos mundos. Quando Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, afirma: há muitas moradas na casa de meu Pai. Vai explicar sobre os mundos superiores, os mundos inferiores, que nós vivemos em um planeta que sai do planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, e que é exatamente Jesus que preside este movimento para a regeneração. Tudo isso nos fortalece, nos torna mais confiantes. O livro Consolador, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, é organizado sob a forma de perguntas e respostas de assuntos que nos levam a compreender o Espiritismo como Consolador prometido. Nas questões 220 e 226, Emmanuel vem nos esclarecer sobre a nossa iluminação interior, afirmando que nós devemos compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com os desencarnados, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo. Acrescenta que os espíritos superiores irão nos auxiliar em nossa iluminação interior, nos inspirando, fortalecendo, intuindo a tomar as melhores decisões, mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Continua Emmanuel afirmando: que dizer de um professor que decifra os problemas comuns para os alunos? O que faz o professor? O que faz o professor? Ensina, explica a teoria e dá o exercício para os alunos aplicarem os conhecimentos adquiridos. Os professores não entregam os exercícios prontos. Assim acontece também conosco. Temos todo o amparo da espiritualidade, a sua inspiração, a sua proteção, a oportunidade desta reencarnação, os esclarecimentos da doutrina espírita, mas o trabalho que assumimos na espiritualidade
compete a nós realizarmos. Portanto, a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. É essa luz que chega em nossos corações e vem iluminando cada instante de nossa vida. É um momento que nós devemos falar das 3 revelações para as pessoas em silêncio, com a nossa conduta, desenvolvendo com todos os que nos cercam a nossa espiritualidade. Então, diante dessa doutrina consoladora, chegamos para qualquer coração, independente da prova ou expiação que esteja vivendo, independente da situação que esteja passando, e falamos: confia, tenha fé. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais e que a consolação é a voz de Deus no coração de cada um de nós. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos lares e em nossos corações. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites.